E eu queria começar então a nossa leitura desta noite, a leitura da palavra, que está em Levítico, capítulo 13, versículo 45. Nós vamos ler até ao 46. Então nós vamos ler 2 versículos. Quero ler com você aqui. As vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, e deverá cobrir o seu bigode, deverá clamar imundo, imundo, e será imundo durante os dias em que a praga da lepra estiver nele. Ele será considerado imundo, e também deverá habitar só. A sua habitação deverá ser fora do arraial. Nós vamos falar sobre a vida do leproso. Nós vamos falar sobre a lepra que estava na vida de um leproso, e ele precisava fazer algumas coisas. Por exemplo, o leproso precisava, primeiro, rasgar suas vestes, desgrenhar os seus cabelos, cobrir o seu bigode, sair pela rua ou anunciar clamando que era imundo, habitar numa tenda, construir uma tenda fora do arraial e ficar ali até o período em que a praga da lepra estivesse sobre o seu corpo. Então nós vamos tratar sobre esse tema, que ele é muito significativo. Muita gente lê a Bíblia, mas ela não tem interpretação da Bíblia, não entende a Bíblia, não compreende a Bíblia, não estuda a Bíblia, não se intera do que acontece, do que significa, como isso acontece. Então, quando nós lemos o livro de Levítico, nós vamos ver que alguns princípios, algumas leis, podemos dizer assim, foram criadas por Deus para estabelecer parâmetros na vida do povo. E uma dessas leis, que é chamada de a lei do leproso, a lei da lepra. Então a lepra passou a ser uma lei. Qualquer pessoa que tivesse lepra na sua vida teria que fazer estas coisas. E isso se tornaram códigos na vida funcional, na vida diária de um leproso, para que ele tivesse acesso, para que ele andasse, para que ele se movimentasse, para que ele se locomovesse de um lado para outro. Ele precisava desenvolver, ele precisava viver esses códigos. E esses códigos se tornaram padrões para uma pessoa que tivesse lepra na sua vida. Então, voltando mais uma vez, quais eram esses códigos? Quais eram esses códigos? Ele precisava rasgar suas vestes, por mais novas que elas fossem, deveria andar com vestes rasgadas. Segundo, teria que desgrenhar o cabelo. Desgrenhar ficar com o cabelo todo embaraçado, né? Todo despenteado, todo alvoroçado. Isso é desgrenhar o cabelo. Se ele usasse bigode, porque na verdade era comum, era costume dos homens usar barba, tinha que cobrir o bigode, botar uma espécie de véu, de pano sobre o bigode, para que não aparecesse para as pessoas. E teria que anunciar, ele tinha um código, tinha que gritar, imundo. Então, cada vez que ele chegasse em determinado lugar, ou se aproximasse de pessoas, ele deveria gritar que era imundo. E o quarto, esse é o quarto, né? Tinha que rasgar as vestes, desgrenhar o cabelo, cobrir o bigode. E quarto, ele deveria gritar que era imundo, anunciar que tinha imundície na sua vida. E quinto, ele deveria armar uma tenda fora do arraial, morar sozinho, a menos que outras pessoas da casa ou da família tivessem a lepra, então eles podiam ficar juntos. Mas se ele tivesse sozinho a lepra, ele deveria morar
sozinho em uma tenda, afastado do convívio de todo mundo. Então nós vamos trabalhar com esses códigos, nós vamos falar sobre esses princípios, o que eles significam para a nossa vida, no nosso dia a dia, o que tem a ver com a minha vida e com a sua vida, ok? A lepra simboliza, ela representa o pecado na vida de uma pessoa. Então cada vez que você encontra na Bíblia a palavra lepra, você pode interpretar como uma simbologia do pecado na vida de uma pessoa, porque assim como a lepra, o que a lepra faz? Primeiro, ela vai degenerando o corpo, os órgãos de uma pessoa. Se a lepra está num dedo da mão, é possível que esse dedo caia. Se tiver no dedo do pé, também. Se tiver no nariz, também. Toda pessoa que está envolvida em pecado, espiritualmente, ela vai sendo degenerada da imagem e da semelhança de Deus. Só que as pessoas não conseguem entender isso. Elas não conseguem perceber que a lepra ou melhor, que o pecado é destruidor. O pecado não só coloca a pessoa fora da conexão com o Espírito de Deus, com o reino de Deus, com o céu, com a salvação, não. O pecado também traz outro tipo de miséria para o ser humano. É que hoje em dia pouco se fala sobre isso, porque a grande maioria dos pregadores, das igrejas, até mesmo das lives que a gente está ouvindo, elas tratam de algo para o bem-estar do ser humano, mas elas não atacam, as pessoas não estão atacando o que destrói o ser humano. Então o pecado, ele destrói o ser humano, ele destrói a imagem e a semelhança de Deus, ele tem o poder de colocar o homem fora do contato com Deus, em dissintonia com o Espírito Santo de Deus. Então, o pecado, a lepra representa o pecado, que representa exatamente isso que eu te falei agora, aqui. Então, a pessoa que carregava lepra na sua vida é aquele tipo de gente que tem uma vida de pecado, não consegue se libertar dele e o pecado vira uma doença. Só que vira uma doença espiritual, que pode ser também uma doença emocional, que vira uma doença familiar, que vira uma doença financeira, que vira uma doença em todas as 7 áreas da vida do ser humano. Eu já falei aqui das 7 áreas da vida do ser humano que poucas pessoas falam. Então quero te dizer aqui, para todas as pessoas que me seguem, que ouvem as minhas lives, sabem que eu vou falar sobre isso. Eu falo sobre isso constantemente. Então, existem 7 áreas, 7, anote bem aí para você entender. Existem 7 áreas na vida de todo ser humano. Todos nós temos 7 áreas da nossa vida. Assim como o mundo é cíclico e normalmente de 7 em 7, para cada 7 é um ciclo, 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 anos. A vida também do ser humano, ela segue um ciclo contínuo de 7. Quais são essas 7 áreas? Primeiro, sua vida espiritual, sua vida emocional é outra área, sua vida mental ou sua vida intelectual, porque você também é intelecto, é mente. Sua vida física, o homem é família, então a sua vida familiar é uma área. Sua vida financeira é a 6ª área e sua vida profissional é a 7ª área. Então essas 7 áreas da sua vida, todo ser humano vive, tem, funciona ou não funciona, vai prevalecer, vai prosperar nessas áreas ou vai ter muito problema nessas áreas. Então essas 7 áreas da sua vida precisam estar plenamente harmonizadas e boas com Deus. Então o texto que nós lemos aqui diz que o leproso tinha 5 códigos que deveria revelar. Porque a lepra, como eu já falei aqui, que é uma simbologia do pecado, ele atinge todas essas áreas da nossa vida.
E quando atinge essas 7 áreas da nossa vida, o homem está terrivelmente destruído. Então tem gente que a lepra entrou na vida espiritual, tem outros que a lepra entrou na vida emocional, tem outros que a lepra entrou na vida financeira, tem outros que a lepra entrou na vida familiar, na vida mental, na sua mente, no seu intelecto, outros entrou na vida financeira, outros entrou na vida profissional. Então qual é a saída hoje? É você blindar todas essas áreas com a palavra de Deus, com a obediência, com a submissão aos princípios da palavra, a entregar sua vida completamente para Deus, deixar que Deus administre tudo isso. Vamos falar desses códigos, o que eles representam, quais são as metáforas desses códigos para nós hoje. O que são códigos? Códigos são como se fossem senhas. Para você acessar sua conta do banco, seu aplicativo, que agora eu faço tudo pelo aplicativo, meu celular resolve tudo daqui. Eu faço pagamento de cartão, eu faço transferência financeira, eu pago isso, recebo, tudo num aplicativo. Mas para você fazer tudo isso, você precisa de senhas. São as senhas que te dão acesso. Então as senhas são códigos. E o mundo espiritual é codificado. E nós precisamos entender. E muitas vezes Deus nos dá estas senhas. E a gente precisa entender isso. Só que tem muita gente que insiste em não aprender. E por conta disso tem muito problema. O primeiro código, a pessoa que tinha lepra na sua vida precisava fazer. Primeiro, rasgar as suas vestes. Não importa se a vestimenta, se a roupa era nova, se a roupa era velha, tinha que rasgar. Então, vamos aprender aqui o que são as vestes na Bíblia. Na Bíblia, a roupa representa a nossa conduta de vida diária. Representa os nossos relacionamentos espirituais, relacionamentos emocionais e relacionamentos sociais. Quando o leproso era identificado como uma pessoa que tinha lepra, precisava de imediatamente rasgar as vestes, para que ele não contaminasse as pessoas que tinham acesso a ele. Faz sentido isso aí para você? Então a pessoa precisava rasgar as vestes, era um código, era uma forma de comunicar, porque os códigos comunicam. Era uma forma de dizer para as pessoas que tinham um relacionamento com ele, o relacionamento espiritual, o relacionamento emocional, o relacionamento de negócio, o relacionamento social, para dizer: não se aproxime de mim, porque eu estou com lepra. Olha o que o pecado faz da vida de uma pessoa. Então ele consegue afetar. Hoje, obviamente, você não precisa andar de vestes rasgadas, mas tem gente que a conduta está rasgada, porque ela escolheu esse tipo de vida para ela. Então, ela contamina muitas vezes outras pessoas com seu comportamento, com as suas preferências, porque ela não comunica esse código. Então, a lepra, o leproso tinha que rasgar a sua vestimenta para não contaminar as outras pessoas. Então, rasgar as vestes é deixar visível a todas as pessoas, a todos que têm acesso a nós, a nossa condição. Sabe por quê? Porque tem gente que tem lepra, mas age como se não tivesse. Então o leproso tinha que andar com a veste rasgada para que todo mundo soubesse que ele estava carregando a lepra sobre o seu corpo. E então, quem se aproximasse dele, se aproximaria consciente de que poderia ficar também contaminado com a lepra, porque estava se aproximando de uma pessoa leprosa. Então veja bem o que isso fala para mim e para você.
É que hoje as pessoas muitas vezes maqueiam, elas têm uma conduta que está afetada, elas têm um comportamento, elas guardam secretamente da sua vida um pecado, uma lepra. Já falei aqui que a lepra simboliza o pecado, então vamos falar do pecado. Então ela guarda algo na sua vida e ela tenta maquiar isso, ela não quer que as pessoas vejam quem ela é. Mas é impossível guardar isso, porque diante do sacerdote, que é uma representação de Deus, a vida do leproso era exposta. Então as vestes representam isso. É essa forma da pessoa, ao rasgar sua veste, dizer para todos, olha, eu tenho um problema. Isso, aí talvez você diga assim, mas eu vou me expor para os outros. Não é que você tenha que expor o seu pecado para todo mundo. É que muitas vezes nós não expomos ele para ninguém, nem para Deus. Nós continuamos com a nossa conduta, a nossa boa vestimenta, como se nada tivesse acontecido. Esse é o problema da nossa geração e o problema das pessoas. É que elas vivem uma vida dúbia, elas vivem uma vida dupla, elas têm uma vida particular, que ninguém tem acesso a ela. Nem seu pastor, nem seu líder, nem sua cobertura, nem seu discipulador. As pessoas que têm acesso a ela não conseguem enxergar. Às vezes é o filho que guarda a sua lepra dentro de casa, guarda a lepra no seu coração, guarda a lepra na sua visão, na sua mente, e não expõe para os seus pais. E um dia a lepra os destrói, os mata. Rasgar as vestes é desfazer-se dessa conduta relacional que está contaminada. Porque às vezes nós estamos vestidos num relacionamento que nos contamina também. E a gente diz, meu Deus, eu preciso me libertar disso. Porque é nesse processo que nós vamos sendo curados. Isso quer dizer que às vezes teremos que ser radicais, entendem? Radicais em encerrar ciclos, em encerrar relacionamentos, se quisermos ser curados. E teremos que ser aprovados por Deus, porque o sacerdote era quem aprovava se a pessoa estava curada ou não. Então, o rasgar a vestimenta é esse código aqui, que precisamos entender. Deixa eu te dizer, querido, chegou a hora de não guardarmos mais lepras em nossas vidas. Chegou a hora de não guardarmos mais para nós aquilo que está nos corroendo, nos destruindo. Chegou a hora de rasgar as vestes, porque quando a pessoa era curada, ela precisava se desfazer daquela vestimenta, era queimada e ela precisava vestir uma outra vestimenta nova. Porque tudo isso é metáfora para o mundo espiritual. Cada vez que nós passamos por um processo de cura, de libertação, de transformação, passamos pelo processo do perdão, o que acontece? Nós recebemos vestimentas novas, andamos com uma nova conduta, nossa vida muda nesses 7 aspectos que eu falei. Nós mudamos, porque rasgar as vestes também é reconhecer que a nossa vida espiritual e nossa vida moral estão em falência. E precisamos urgentemente de cura. Precisamos de purificação e de trocar as nossas roupas. Eu, de vez em quando, converso com pessoas que dizem, pastor, eu estou tendo muita dificuldade na minha vida para romper nessa área, nessa aqui. E quando a gente começa a conversar e vai a fundo, a gente começa a descobrir que as pessoas guardam segredos dentro delas. Mas são segredos doentios, são segredos que são pecados, que são como a lepra, que são segredos destruidores, que são segredos que corroem, são segredos que vai destruir essa pessoa. E eu digo para ela, se liberte disso, porque se você não se libertar, não trocar a sua vestimenta nesta área, neste aspecto, querido, você vai ruir.
Sua vida vai descambar, seu casamento, sua família, sua vida financeira, seu trabalho, seu ministério, sua fé, tudo vai ser destruído. Por quê? Não dá para conciliar uma vida ungida, uma vida santa, uma vida com Deus. Não dá para caminhar uma vida completamente alinhada com a vontade de Deus, com uma vida dúbia. E é fácil a gente ver como as pessoas estão vivendo, porque o tipo de vida que ela leva, é só olhar para o comportamento das pessoas, o que elas defendem, as suas ideias, os valores que ela tem. Então a lepra na vida de uma pessoa, ela começava a causar grandes prejuízos em todos os aspectos. Então rasgar as vestes é isso. Você reconhece que a sua vida espiritual e a sua vida moral, elas foram tocadas, porque uma pessoa, vamos dizer, que um homem casado, um homem íntegro, um pastor, um líder, e quando eu falo de homem, eu estou generalizando, viu? Porque pode ser mulher também. Mas está bem, se uma pessoa, por exemplo, digamos que a pessoa entra num relacionamento extraconjugal, a sua vida moral vai lá para baixo, ela não tem moral mais, acaba com a moral. A sua vida moral, a sua vida espiritual vai para o brejo. Aí a pessoa tem muita dificuldade de se levantar de novo, só que a vida dela está contaminada com a lepra. Então rasgar as vestes era um código. Então, querido, eu quero dizer para você que urgentemente nós precisamos desse processo de cura, de libertação e de mudança, de restauração. E eu estou falando aqui com muito temor de Deus. Eu vejo hoje uma boa parte da igreja, dos cristãos, precisando disso. Precisam trocar suas vestes, precisam trocar de roupa. E para trocar de roupa é uma simbologia, trocar de roupa é símbolo de arrependimento, de confissão e de humilhar-se diante de Deus, de quebrantar-se diante de Deus. Pedir perdão e dizer, Deus, realmente tem problema na minha vida. Porque não tem nada demais assumir que tem problema. Sabe qual é o grande problema das pessoas hoje, queridos? É ter coragem para assumir seus erros. É ter coragem para assumir o que cometeram. Aí ficam disfarçando, aí ficam maquiando, aí ficam guardando. Faz sentido para você? Eu conheço pessoas, eu trabalho com pessoas há 38 anos no meu ministério. Estudo comportamento humano há mais de 30 anos. Eu sei, conversando com pessoas, eu sei, olhando nos olhos das pessoas, eu sei quando elas mentem, quando elas escondem coisa. E vou dizer para você, tem muita gente escondendo coisas. Só que nós escondemos diante do homem, mas não podemos esconder diante de Deus. Ninguém esconde de Deus. Ninguém. Eu não escondo, você não esconde, ninguém esconde. Não tem um ser nesse planeta que não esconda, que possa esconder diante de Deus as suas práticas. Então qual é a cura? É admitir. A melhor coisa que temos a fazer é falar, Senhor, realmente tem uma lepra dentro de mim aqui. Tem uma lepra no meu coração, tem uma lepra na minha mente, na minha vida. Tem algo que está me corroendo. Eu sou vacilão. Tem coisa que eu guardo dentro de mim que não faz muito sentido. Tem coisa aqui que eu estou guardando que está me corroendo. Mas eu preciso abrir. E Deus vai colocar um sacerdote na sua vida, porque o leproso que identificava que tinha lepra, imediatamente ele deveria se apresentar ao sacerdote e dizer, sacerdote, eu estou leproso. Ajuda! Então o sacerdote agora iria dar as direções. Só que hoje nós estamos fugindo dessa cura, dessa restauração. Eu vejo as pessoas vivendo isso. Um outro código que o leproso precisava desenvolver na sua vida é chamado de, o texto diz, tem que desgrenhar os cabelos.
O que é desgrenhar os cabelos? Na Bíblia, os cabelos são símbolos de vaidade e de glória pessoal, que não é nada demais. Não é nada demais. As mulheres são muito vaidosas, cortam o cabelo, né? Outras deixam o cabelo crescer, tem umas que alisam o cabelo, passa lá uma pranchinha, faz uma escova permanente, escova progressiva, enfim, tem várias coisas agora que eu nem sei o nome de tudo, né? As mulheres são vaidosas, elas pintam, não é nada demais, isso é bom para a autoimagem, para a imagem que ela quer ter, isso é bom, a mulher é vaidosa, deve ser, tem homens também que são vaidosos, não tem nada, nenhum problema, não tem nada demais, nenhum problema. Então, o cabelo na Bíblia é essa simbologia. Mas também, na Bíblia, ele tem outro significado. Que ele pode também ser um símbolo de soberba. Ele pode ser um símbolo de orgulho. Ele pode ser um símbolo de prepotência. O leproso precisava desgrenhar o cabelo. Desgrenhar é embaraçar. Eu vou desgrenhar o meu aqui rapidinho, fazer mais ou menos isso. Olha aí. Olha um monte de cabelo. Deixa eu tentar ajeitar aqui para não ficar muito feio aqui. Né? Então, isso é desgrenhar o cabelo. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Só dei aqui um exemplo para você. Estava bonitinho meu cabelo, né? Agora vai ficar bagunçado aqui na live. Mas não tem problema não. Isso é desgrenhar o cabelo. Quer dizer, você está com a lepra, você não tem mais que ser vaidoso. Você tem que admitir quem você é. Você tem que admitir a sua condição, porque assumir os seus erros, o que você fez, é a coisa mais honrosa que existe. Então, ele tinha que fazer isso, porque desgrenhar o cabelo representa agora a perda do brilho da glória de Deus na vida da pessoa. Então, toda pessoa que está com a lepra, ela perde o brilho da glória de Deus na sua vida. Eu não conheço uma pessoa, e talvez você também não, que tenha enveredado pela vida de pecado, que tenha aberto esse portal na sua vida familiar, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida mental, intelectual, na sua vida emocional, na sua vida física, que possa dizer, eu tenho sucesso. Não tem. Por quê? Porque o pecado destrói. O pecado acaba. O pecado, ele encerra carreira. Ele fecha a porta, ele bloqueia oportunidades. É isso que o pecado faz. Então as pessoas insistem muitas vezes, elas teimam em manter a sua vida secreta, o seu pecado secreto. Então desgrenhar o cabelo é entender que eu perdi agora o brilho da glória de Deus. E eu tenho que correr de novo para pegar esse brilho, para buscar essa glória novamente. Observa, toda pessoa que envereda pela vida do pecado, ela está na igreja, ela tem uma vida santa, ela ora, ela busca Deus, ela adora a Deus, ela serve, é uma pessoa humilde, uma pessoa muito dedicada, mas quando ela deixa o seu relacionamento com Deus, ela deixa essa vida, essa manutenção espiritual diária e envereda pelo pecado, olhe para essa pessoa. Você vai ver que ela perde o brilho. Você olha para o semblante dela, que era um semblante de luz, um semblante maravilhoso, lindo, que reluzia brilho, alegria, paz. Você olhava para a pessoa, transmitia paz, felicidade, tranquilidade, segurança, amor. Agora você olha para ela, ela tem um olhar sombrio, ela tem um rosto ofuscado. Eu já fiz essa experiência, já
observei várias pessoas assim. E a gente pode perguntar, eu sempre pergunto para a pessoa, cadê aquele brilho? O que está vendo? A pessoa, não, porque não sei o quê. Falei, o que você está fazendo? Que tipo de vida você está levando? Porque esse brilho foi roubado de você. A lepra leva o brilho. A lepra destrói. Sabe, queridos, eu sinto muito em dizer isso para você. Mas a nossa geração, a igreja da nossa geração, pessoas que nós amamos, estão sem o brilho, porque seus cabelos estão desgrenhados. Porque a lepra entrou. Porque a lepra desgrenhou seus cabelos, tirou o brilho da glória, da bênção. E essas pessoas precisam retornar. Talvez você que está me ouvindo aqui, mas sabe de uma coisa, tem gente que está assim, o brilho já foi, seus cabelos espirituais, sua imagem espiritual está desgrenhada, você está perdendo o brilho da sua vaidade espiritual, a sua estima espiritual, está lá embaixo, porque o pecado lhe causou esse tipo de coisas. E as pessoas estão vivendo isso. A nossa geração está assim. A igreja está assim. O povo está assim. E você concorda comigo? Porque eu tenho certeza que você... Agora você está... A ficha está caindo e você está dizendo é verdade. É verdade. Infelizmente, o que eu estou falando é a pura verdade. A nossa geração está vivendo isso. O único problema é que muitos não estão pregando isso, ensinando isso. Até porque quando a gente vê uma pessoa que perdeu o brilho da glória de Deus, é nosso dever espiritual chegar com a pessoa e falar assim, querido, o que está vendo com você? Cadê aquela glória? Cadê aquela bênção? Cadê aquela pessoa firme, fiel? Cadê aquela pessoa de oração? Cadê aquela pessoa fervorosa? Nesse tempo de pandemia, desde o ano passado para cá, aqui mesmo na nossa igreja, tem pessoas que desapareceram, sumiram. E quando a gente olha para elas, cadê o brilho? Vai atrás, cadê o brilho? O brilho se foi. Porque as pessoas não conseguem entender que elas precisam voltar. Elas precisam voltar à comunhão, não apenas com a igreja, mas a comunhão com a oração, a comunhão com o Pai, a comunhão com o Espírito Santo. Olhe para uma vida que tem o Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo. Você sente a graça de Deus, você sente a paz, você sente a bênção de Deus. Quando você conversa com uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo na sua vida, você vê quanto essa pessoa é mansa, é amiga, é bênção. Ela gera em você segurança. Desgrenhar o cabelo é reconhecer profundamente ou a profundidade do mal que a lepra causa na vida de uma pessoa. E inclusive o efeito colateral que causa na vida daqueles que estão ao nosso redor, como familiares e amigos. Vamos colocar aqui um pai e um marido que envereda pelo caminho do pecado, que transgride contra a sua esposa, o seu casamento e os seus filhos. Ele não somente causa problemas para ele próprio, como causa problema para sua família. Ele gera conflito entre ele e a esposa, entre ele e os filhos. Imagina um empresário, ele causa problema para a empresa, para os funcionários, para os amigos, para as pessoas, para a sua família. O outro código que o leproso precisava emitir, de acordo com o texto que lemos, ele precisava cobrir o bigode. Cobrir o bigode. O bigode na Bíblia significa autoridade. Sempre foi um símbolo de autoridade
o bigode. Então, cobrir o bigode significava a perda da autoridade. Então, quando a pessoa entrava nesse processo, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, ele precisava cobrir o bigode para dizer que a sua autoridade foi perdida. Toda pessoa que guarda lepra na sua vida, que esconde o pecado na sua vida, perde a sua autoridade. O pecado tira a autoridade da pessoa. Pecado invalida a autoridade de qualquer pessoa, invalida a autoridade espiritual, invalida a autoridade moral, invalida a autoridade familiar, invalida a autoridade política. Por isso que hoje você não encontra, é muito difícil você encontrar um político que tenha autoridade moral, ética. Porque os caras estão todos envolvidos, estão encalacrados até o último fio do cabelo com a imoralidade, com a desonestidade, com a corrupção. E por isso eles não têm autoridade. O pecado na vida de um homem tira a autoridade. O pecado na vida de um pai tira a autoridade dele como pai. O pecado na vida de um marido tira a autoridade dele como marido. E vice-versa. Estou me referindo ao homem, mas pode ser com a mulher também. Entende? Então o pecado ele tem esse poder de invalidar essa autoridade espiritual. Autoridade moral. Uma pessoa que está em pecado, ela perde a sua autoridade moral. Qual é a moral que uma pessoa que comete adultério tem para tratar sobre adultério? Qual é a moral ou a autoridade que uma pessoa que é desonesta, que desvia, tem autoridade para falar sobre honestidade? Faz sentido? Pois é isso que o pecado faz. E quer saber de uma coisa? Tem muita gente que está em determinada posição. Olha o que eu vou dizer para você. Tem muita gente que está em determinada posição hoje, mas não possui autoridade para estar nesta posição. E é por isso que muitos deles se tornam autoritários. Porque o autoritarismo é praticado por alguém sem moral, sem autoridade. Todo autoritário, todo autoritarismo é sempre praticado por alguém que não tem autoridade para aquilo. Nos dias atuais, o bigode se tornou um símbolo de déspotas. Sabe o que é déspota? Um autoritário. Um símbolo de tiranos, de tirania, de ditadores. Todos esses líderes dos países socialistas, a maioria deles usam bigode. Lembra de Hitler com seu bigodinho? Muitos homens, inclusive alguns militares, hoje a grande maioria já raspou, porque foi entendido que na linguagem não verbal, a linguagem chamada corporal, o bigode passou a representar exatamente autoritarismo. Aqui no Rio chama de bigode grosso. Então, toda pessoa autoritária, que não tem mais autoridade, que perdeu a moral, ela usa do autoritarismo, da ditadura, para oprimir. Ela lidera a força, ela lidera ameaçando, subjugando o seu povo. Então, quando o leproso cobria o bigode, era para dizer, perdia a autoridade. Se ele fosse casado
ou se ele fosse uma pessoa de influência. Faz sentido aí? Quantas pessoas estão sem autoridade? E vou dizer para você, infelizmente, no altar, no púlpito, nós temos muita gente sem autoridade. Por isso agem com autoritarismo. Nós temos muita gente em posição de liderança que perdeu a autoridade e tem que usar a força, o grito, para tentar forçar e ameaçar pessoas. A lepra, ela consegue tirar a autoridade, ela consegue invalidar a autoridade de qualquer pessoa. Então, cobrir o bigode era um código que o leproso tinha que usar. Faz sentido aí? Precisamos urgentemente restaurar a verdadeira autoridade, porque a verdadeira autoridade não tem nada a ver com poder e não tem nada a ver com forçar. A verdadeira autoridade é influência, é o exemplo, é caráter, é a integridade moral, ética, espiritual. E aonde é exercido isso, as pessoas reconhecem. Mas quem perdeu isso usa o outro lado da força, que é o autoritarismo, para tentar, assim, manipular as pessoas. Então a lepra faz isso com qualquer ser humano. Ela tira a autoridade. Quarto sinal, quarto código. Ele precisava gritar, anunciar, imundo. Então, ao se aproximar das pessoas, o leproso tinha que anunciar sua condição. Isso com certeza era humilhante, ainda é, você falar quem você é. Mas ele tinha que fazer, sob pena de ser apedrejado, se ele não anunciasse a sua condição. E as pessoas o flagrassem ele no meio das pessoas, a lei lhes permitia apedrejá-lo. Porque ao anunciar imundo, ao gritar imundo, imundo, todo mundo já sabia, então todo mundo se afastava para deixá-lo passar. Isso significa reconhecer o nosso estado e admitir quem somos. Sabe qual é o grande problema do ser humano? É não reconhecer a sua condição e não admitir a sua condição. Só que todos nós, quando admitimos, reconhecemos, nós entendemos que todos precisamos passar, se estamos vivendo isso, obviamente, precisamos passar pelo processo de restauração. E o processo de restauração é um processo de cura, é um processo que às vezes vai precisar de libertação, é um processo que às vezes vai precisar de perdão, às vezes vai precisar de confronto. Agora, quem está disposto a passar por isso? Esse é o grande problema. E eu não estou aqui trazendo acusação para você não, irmão. Estou só dizendo o que a Bíblia diz sobre isso. Só que essas coisas a gente não está ensinando. E o povo está aí. Tem muita gente leprosa do nosso meio. Metaforicamente, obviamente. Tem muita gente que está apodrecendo emocional, espiritualmente, por causa de lepra. Porque a lepra destrói. O pecado consome. O pecado vai tirando o que há de perfeito no ser humano.
Por isso que Jesus confrontou o pecado. Por isso que a Bíblia confronta o pecado. Por isso que o apóstolo Paulo confronta o pecado. Porque o pecado é destruidor. O pecado é destruidor. Então, gritar imundo significa que precisamos passar pelo processo de restauração. Significa dizer que eu preciso de ajuda, precisamos de ajuda. Precisamos de alguém que nos purifique, de alguém que enxergue que existe uma lepra em nós e que ela vai nos matar se ela não for neutralizada, se ela não for tirada de nós. Então, você vê que a cura precisa de um processo de restauração. Só que esse processo de restauração, ele tem que ser radical. Eu preciso entender, a pessoa que tem lepra na sua vida, espiritualmente falando, obviamente, precisa aceitar que precisa de cura, que precisa de restauração. Por isso que você precisa abrir o coração para o pastor, para o líder, para o discipulador e dizer, olha, eu preciso, me ajuda aí, me tira dessa, me liberta, me purifica. Porque o leproso ia para o sacerdote tinha a responsabilidade de fazer isso. Para encerrar esse ponto, eu quero falar uma coisa para você. O processo de restauração de qualquer pessoa começa quando tal pessoa admite seus erros. Viu? Toda pessoa que começa um processo de restauração na sua vida, o primeiro passo é admitir que tem problemas. Admitir que tem erros, que cometeu erros. Só que tem pessoas que não têm humildade suficiente para reconhecer isso. E continua vivendo uma vida miserável, desgraçada, uma vida pobre, uma vida escrava daquele pecado, daquele tipo de comportamento de vida. Não muda porque não consegue admitir que aquilo é um problema na sua vida. Tem gente que é viciado e diz, não sou. Tem gente que fuma maconha e diz, não, mas eu não sou viciado. Já viu essas pessoas? Tem gente que fuma 3 maços de cigarro por dia e diz, eu não sou viciado. Tem gente que todo dia bebe uma cerveja ou um copo de cachaça e diz, não, eu não sou alcoólatra. Ou bebo socialmente. Mas todo final de semana vai beber. E amanhece bêbado. Não, mas eu não sou alcoólatra. Eu só bebo socialmente. Mas você bebe socialmente para ficar embriagado? Para cair no chão? Isso é socialmente? Você entende? Então tem pessoa que vive com a lepra dentro de si, mas não consegue admitir que tem. Então um código que o leproso devia ter era gritar, imundo. É admitir sua condição. E a partir dali, não só avisar as pessoas, mas também ter uma ajuda de alguém que pudesse ajudá-la a sair daquele senso, daquele tipo de problemas. O último código era construir sua tenda fora do arraial e morar só. Tinha que habitar só. Isso nos ensina uma coisa. O quê? Claro que literalmente significava, você tem um problema, então sai, se isola, né? Nós tivemos um período de pandemia aqui no Rio, que ao invés de isolar as pessoas que tinham problema de entrar em quarentena, está isolando todo mundo. Estão isolando pessoas que não têm o vírus com pessoas que têm vírus, dentro de casa, dentro de uma família. Então nós temos um problema. Aí o país está num colapso, na área da saúde, porque a inteligência dos governantes isolou as pessoas dentro de casa. Isolou gente que tem o vírus com quem não tem. O leproso aqui tinha que ficar isolado
construir sua tenda isolada, ficar fora para não contaminar outros. Durante o período da lepra no seu corpo, só quem ia lá vê-lo era o sacerdote, para saber como é que estava o processo. Mas o que isso nos ensina? Construir sua tenda fora do arraial é sabermos que o pecado nos isola. O pecado isola as pessoas dos outros. O pecado isola as pessoas de Deus. Então os nossos erros podem nos aproximar das pessoas, inclusive dos nossos familiares, ou pode nos afastar. Tem muita gente que está longe da sua família por causa do pecado. Tem gente que o pecado o afastou do seu cônjuge, o pecado o afastou os seus filhos dele e ele de seus filhos. Você entendeu? Tem gente que foi afastado, que os seus discípulos foram afastados por causa do pecado e o pecado afastou os discípulos daquela pessoa. Tem empresários que o pecado dele afastou os seus clientes. Preste bem atenção no que você está ouvindo, hein? Tem empresários que está quebrando. Cadê minha clientela? Pecado afastou sua clientela. Ah, mas eu fiz no escondido, ninguém viu. Pois é. Pois é. Mas o livro de Eclesiastes diz: nem no seu quarto, nem no seu leito fale mal do rei. Porque seres alados pegam o que você falou e publicam no mundo espiritual. O que ele quer dizer? Demônios, seres alados, são figuras malignas de demônios, espíritos malignos. Eles podem pegar as suas informações, os que você pratica e publica. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Quem diz isso? Então, às vezes, a clientela foge, o cara diz: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O seu pecado afastou as pessoas. As bênçãos. O pecado afasta as bênçãos de Deus das nossas vidas. Pecado afasta amigos. Pecado afasta, às vezes, o próprio Espírito Santo da vida de uma pessoa. Afasta a presença do próprio Deus da vida de uma pessoa. A lepra tem poder para fazer isso. O pecado pode afastar o ministério de você e afastar você do ministério. O pecado pode afastar você da bênção, das bênçãos, e afastar as bênçãos de você. Temos que entender a seriedade de tudo isso. Como tudo isso é tão sério na nossa vida. E muitas pessoas não estão atentando para esse fato. Agora, encerrando aqui, você pode aproveitar e construir esta tenda, fazer desta tenda separada a sua tenda de oração e a sua tenda de quebrantamento. Você pode transformá-la, aproveitar separadamente e transformar a sua tenda num lugar de arrependimento, de busca de intimidade com Deus, de restaurar a sua vida de novo, totalmente, restaurar sua saúde espiritual, sua saúde emocional, sua saúde física, sua saúde de oração, ministerial e em todas as áreas da sua vida. Você pode aproveitar para você ficar a sós com Deus e dizer: Senhor, me restaura, muda, me devolva a autoridade, a unção, a graça. Eu quero voltar novamente mais cheio do poder, mais forte, mais cheio da tua graça, da tua unção, da tua sabedoria, da tua cura. Essa é a nossa grande oportunidade. Esse é o nosso grande desafio. Então todos nós podemos entender como tudo isso funciona. Você sabe
o que o pecado pode fazer com a vida de uma pessoa. E quem sabe eu esteja sendo hoje aqui a voz do Espírito de Deus para você. Se existe lepra na sua vida, na sua alma, no seu coração, na sua mente, na sua história, é hora de você entrar para um processo de purificação. Quiser conversar comigo, estou aqui. Você sabe como me encontrar, como me achar. Tenho acompanhado muitas pessoas que me procuram. Converso com elas. Hoje é fácil. A gente faz discipulado pelo Zoom. Semana passada eu fiz com uma pessoa. Discipulado pelo Zoom. Pelo Meet. Hoje pelo próprio WhatsApp. Podemos fazer uma chamada de vídeo. Também fiz esses dias agora um discipulado com a pessoa através de vídeo, chamada de vídeo no WhatsApp. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus tem me levantado para ajudar a curar e a libertar minha geração. Ah, o senhor está se julgando superior a todo mundo? Não. Mas hoje eu estou com autoridade para dizer isso para você. E posso te ajudar. Um dia também já fui leproso nesse aspecto. E alguém me ajudou. Deus plantou pessoas na minha vida. Me ajudaram a sair daquele tipo de vida. Para muitos, eu não estaria hoje aqui pregando para você. Eu lembro de um pastor que um dia chegou para mim e disse: no seu caso, amigo, para cada 10 casos, só um torna a sua situação uma bênção. Transforma a maldição em bênção. O restante vai embora. E eu falei para ele, eu lembro que eu falei para ele, então eu sou esse um, cara. Você vai ver. Mas eu estou dizendo isso para você, que a lepra destrói homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus. E poucas pessoas conseguem admitir e pedir ajuda. Se você está assim, peça ajuda. Ajuda é cura. É processual, mas restaura, transforma e abençoa. Então que Deus abençoe você, receba essa palavra em seu coração. Pegue esse vídeo e passa para outros, compartilhe na sua página. Me ajuda a evangelizar, me ajuda a pregar, me ajuda a transmitir a palavra para outras pessoas, amém?